Olá, é, eu concluí a leitura desse livro aqui, Baldolino, de Umberto Eco. É, esse aqui foi o último livro de 2020 e o primeiro de 2021, porque ficou ali no meio, né? Eu comecei a ler esse livro no dia 26/11 e eu terminei agora em janeiro. Ele tem 450 e poucas páginas. É, e assim, quando eu fui fazer a troca no sebo dos livros, eu perguntei para um rapaz que trabalha lá, há muito tempo que eu conheço, e ele gosta muito de literatura. E eu fiquei entre o Pêndulo de Foucault e esse aqui, o Baldolino. Aí ele me disse, o Baldolino é um livro delicioso, é um livro engraçado, muito bom. E o Pêndulo de Foucault seria um livro um pouco mais denso. E eu acabei optando por esse aqui. Eu gostei muito dessa capa. Esse livro aqui é da editora Record e ele tem essa, é tipo uma sobrecapa que chama, eu não sei, na verdade. Então, super linda assim a capa e eu amei. E como eu não tinha lido nada do Umberto Eco, é assim, Humberto Eco, eu já li 6 passeios pelo Bosque da Ficção, né, quando eu fiz uma disciplina de literatura na UEM. E então um livro mais teórico assim de literatura, né, ensaio, eu acho. E depois eu li alguns trechos, né, no mestrado, né, apostilas. E O Nome da Rosa, que é o mais famoso dele, da ficção. Eu não tenho certeza de ter lido O Nome da Rosa. Eu conheço o filme, mas o livro eu não tô conseguindo me lembrar se eu li ou não. Aí, de qualquer forma, então, aí eu escolhi esse aqui. E ele vai dar um pouquinho assim de trabalho para falar sobre ele, porque ele é muito, muito rico. Ele é um livro que vai mesclar história, então a história verdadeira com a ficção. Então é o que acaba tornando assim ele com muitos detalhes. Não é uma literatura difícil, ele tem 40 capítulos e cada capítulo começa Baldolino e tal coisa. Então assim, não é difícil, apesar de que a letrinha é super pequena, mas não é um livro, assim, difícil leitura, certo? Bom, então assim, o Umberto Eco é um escritor italiano, ele nasceu em Alexandria, em 1932, ele faleceu em 2016, agora, né, recente. E também ele é um autor que que tem, ele era filósofo, linguista, estudou semiótica, então é um pensador muito assim, com muitas áreas, né? Que transitou ali por muitas áreas, né? E dentre eles, então, ele era um romancista. Esse aqui é o quarto romance dele, publicado em 2000, no ano 2000. E Baldolino, tem assim, ele se enquadra assim no romance picaresco, né? Porque ele vai contar uma história vai mesclar, fazer essa mescla de, de, de história verdadeira com a ficção. E bom, então é assim, essa história aqui, ela se passa entre 1152 e 1204, então seria o século XII, século XIII, então há muito tempo, então isso na Idade Média. E o Baldolino, ele, eu considero assim, eu não sei se eu tô certa, mas eu considero que esse livro é como se ele tivesse dois planos narrativos. Ele tem um narrador, né? E depois o Baldolino vai contar a história da vida dele. Então é como se tivesse uma narração dentro da outra. Porque se a gente tivesse só o ponto de vista do Baldolino, não daria para contar, né? Então, muitas coisas ficariam de fora, por exemplo, o final da morte dele, né, e tudo mais. Então, não teria como. Então, tem esse outro plano narrativo que é um narrador em terceira pessoa, né?
E então é assim, o livro, ele tem até esse desenho da capa, que o Baldolino, ele tá montado num animal, é, acho que é os pássaro rock, se eu não me engano, que é uma parte da história que tem aqui. Então ele tá montado num pássaro e com essa roupa das cruzadas, né? E porque o que acontece? Essa história ela vai ser em flashback, porque ele tá em Constantinopla, Constantinopla tá pegando fogo porque ela foi invadida, e nisso ele salva o Nicetas Choniates. E ele então salva o Nicetas, que Nicetas é um historiador, e ele vai então contar a história da vida dele para o Nicetas. E aí então vai ser isso em flashback, né? Em plena destruição assim de Constantinopla. Como que é então a história do Baldolino? Ele era um menino campesino ali da região da Itália, pobre, a família dele uma família pobre, e nisso, quando ele tá numa estrada, passa o imperador, que é o Frederico Barbaruiva, Barbaruiva. E o Frederico, então, é um imperador que realmente existiu, né? E nisso o imperador passa e ele faz uma previsão lá, meio é, sobre uma batalha, e o Frederico fica muito impressionado com ele e o adota. Não sei se compra, se adota, enfim, mas diante de toda aquela pobreza, ele vai então com o Frederico para o palácio. Quando ele chega lá, então ele vai aprender, vai começar a aprender vários idiomas, aprender muita coisa. E só que nisso o Frederico se casa com a Beatriz, e a Beatriz é uma moça, é bem novinha, e ele se apaixona pela Beatriz. E essa Beatriz fica sendo, então, para quem ele vai fazer versos, sempre esse amor platônico, mas ao mesmo tempo ele gostava muito do pai adotivo, que era o Frederico. Então o tempo inteiro essa relação deles é uma relação muito boa, de amor mesmo que ele tem pelo Frederico. E para esquecer esse amor, né, pela Beatriz, ele vai estudar em Paris. Quando ele chega em Paris, ele começa a levar a vida dele lá de estudante e tal, e ele conhece várias pessoas, ele faz várias amizades, e nisso então ele volta para casa do pai dele, para o palácio, né? E ele convence o pai dele a fazer uma cruzada para encontrar o reino do Preste João. Eu pesquisei sobre esse reino de que Preste João realmente existiu também, né? E aí então ele diz assim que ele precisa encontrar que esse reino é um reino paradisíaco, assim, né? E ele todas as coisas que ele fala que existem lá. E assim, o Baldolino, ele é mentiroso, e ele mesmo se reconhece como mentiroso, e ele cria tanto mentira que ele acaba acreditando nessas mentiras que ele inventa, né? E aí então ele parte para esse lugar, são vários anos, ele vai passar vários anos, né, nesse lugar, e ele vai atrás desse lugar, e ele também vai atrás, ele vai inventar que ele achou o Santo Graal, né? O Santo Graal também é uma história da Idade Média, uma história bíblica e tudo mais. E aí então ele vai ter essa narrativa de aventura, ele vai passar por muitos lugares até que ele consiga chegar nesse reino do Preste João. Mas os anos vão passando, ele vai envelhecendo, e ele vai mostrando assim todos os infortúnios que eles vão passando. Ele atravessa um deserto, vai perdendo esses amigos dele no caminho, até que ele chega num lugar que não, é até assim um nome que não dá muito para ler, porque é muitas consoantes, é PN da Petzin. Esse lugar é um lugar
que então tem muitos seres assim mitológicos, tem unicórnios, e ali ele se apaixona. Ele tinha perdido uma esposa, que é a Colandrina, que inclusive o irmão dela, o Colandrino, tá com ele também nessa aventura. E aí então ele se apaixona por uma Hipásia. O que que é a Hipásia? As Hipásias é um reino só de mulheres, né? E elas eram metade humana e metade bode. Ele descobre isso, né? E, e ele acaba assim engravidando essa Hipásia, e ela, só que o destino dele ele diz assim que o destino dele é ficar sozinho, porque a primeira esposa dele tinha morrido, e depois o destino dele é não conseguir ficar com essa Hipásia por quem ele se apaixonou, porque... A Camila me deu. Bom, concluindo então, eu parei na parte que ele, das Hipásias, né, que ele se apaixona por uma Hipásia, e ele acaba tendo que... essa Hipásia, na verdade, ela não poderia ter um relacionamento com ele, porque essas Hipásias, elas levam uma vida totalmente só de mulheres. Então, por exemplo, quando elas engravidam, se nasce um homem, eles são mandados para outro lugar, porque... E se for menina, ela fica com elas, e aí então é criada ali junto ali com elas somente mulheres, né? Então depois o Frederico morre, né? E ele quando ele volta embora, ele consegue sair desse lugar que ele fica preso. Ele tá prisioneiro nesse lugar, e ele se torna prisioneiro desse lugar, e ele consegue escapar, e ele volta. E aí então depois, durante esse processo que ele tá contando pro Nicetas essa história, ele se dá conta então de que pode ser ele que tenha matado o próprio pai dele, né? Porque o pai dele, na verdade, é toda uma história meio complexa que tem lá, que é assim, o pai dele se intoxicou com uma fumaça, e aí depois essa fumaça, ela leva a pessoa a um estado parecido com a morte. Então todo mundo pensa que a pessoa morreu, mas não morreu. E aí, então, quando ele joga o pai dele no rio, o pai dele acaba morrendo afogado, né? Mas na verdade o pai dele não estava morto. Então ele acha assim, e ele fica muito mal mesmo, porque ele acha que foi ele que matou o pai dele, né? E aí então a história termina com ele, com o final, né, da vida dele, contando o final da vida dele, e tudo isso que se passou, que é como se assim, será que isso foi ele era mentiroso, então tudo isso pode ter sido uma mentira, o que tem de verdade? Então a gente tem até essa questão no livro, né, do que é realmente verdade, o que é mentira, porque ele fala que ele é mentiroso e conta toda essa história, e aí então trabalha com essa questão também, então, né. Então, como eu disse, deve ter ficado muita coisa, porque é um livro com muitas coisas, muitos detalhes mesmo. Mas o mais interessante, então, é que é um livro muito bacana, muito gostoso de ler, uma história que eu gostei muito, assim, e muito enriquecedora também. Tive que parar em vários momentos para pesquisar algumas coisas que até eu achava que não existiam, aí eu pesquisava e descobria, igual quando ele atravessa um deserto, eu acho que é tipo um deserto, ele atravessa o Sambation, aí existe, é um lugar que existe também, esse lugar que ele atravessa, e que é muito interessante. Então é isso, um livro que vale a pena a leitura dele. O vídeo não ficou muito bom, porque realmente assim eu não fui anotando nada, eu só fui falando assim, mais ou menos conforme eu fui lembrando, mas creio que falei assim o básico, certo? Então é isso, então é um livro bem diferente, sabe, de tudo que eu já li, é um tipo de leitura assim que eu achei bastante diferente, assim, certo? Mas que vale muito, muito a pena. Eu, meu amigo tinha
toda a razão quando me indicou ele, certo? Então é isso, até mais.